Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique, canal Dio é Vicino. Deus está próximo. Te agradeço por estar aqui conosco, por esse segundo encontro de meditação sobre as leituras do ofício das leituras. Como eu expliquei para vocês no outro vídeo, para você que está chegando agora, a gente está usando a liturgia das horas, a parte dos ofício das leituras, e cada dia, né, não só porque agora é quaresma, mas em cada dia tem essa oração do ofício das leituras baseada em duas leituras, uma bíblica e uma de um santo da igreja, de um documento da igreja, de algum padre da igreja, ok? Então a gente fez essa escolha de poder, nessa quaresma, em todos os dias da quaresma, a gente ler e meditar, obviamente de forma muito simples. Demora um pouquinho, muitas vezes se estende, será um vídeo sempre para mais de 20 minutos, mais ou menos, porque as leituras são longas e a gente comenta alguma coisa. Enfim, uma coisa só eu quero lembrar vocês, na verdade informar, que eu falei no último vídeo que na descrição do vídeo eu colocaria as duas leituras, mas quando eu fui editar o vídeo, fui colocar as leituras, eu vi que eu não posso colocar as duas leituras ali porque excede os caracteres permitidos pelo YouTube. Então o que vai ocorrer? Eu vou colocar a primeira leitura e a citação bíblica, porque a primeira leitura é bíblica. Então você dá uma pausa no vídeo, vai lá, procura na tua Bíblia a citação, e depois tu pode retomar para a gente poder ler juntos e meditar. E a segunda leitura, sim, como é a leitura de um santo, como eu comentei, eu coloco na descrição do vídeo, aí você pode acompanhar também na descrição do vídeo, se você quiser, toda a citação. Ok? Então, vamos lá. Hoje, quinta-feira, depois das cinzas, a gente está antecedendo agora o primeiro domingo da quaresma, e a leitura hoje vai começar com o livro do Êxodo. Então agora a gente vai passar por todo o livro do Êxodo, acho que umas 4 semanas mais ou menos, se eu não me engano. Então vai dar para a gente poder ter uma visão bem ampla de tudo que se trata no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Vamos lá, é o capítulo 1, do versículo 1 até o 22. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram em todo 70. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornando-se tão numerosos e tão fortes que o país ficou repleto deles. Entretanto, surgiu um novo rei do Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: Olhai, como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo, e em caso de guerra se una aos nossos inimigos. Combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó cidades entrepostos, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam
a fazer à força. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, uma das quais se chamava Sefra e a outra Fua: quando assistirdes as mulheres hebreias e chegar o tempo do parto, se for menino, matai-o, se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito, mas deixaram viver os meninos. Então o rei mandou chamá-las e disse-lhes: por que agistes assim e deixastes viver os meninos? Elas responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são tão robustas que antes de chegarmos já deram à luz. Deus recompensou as parteiras, e o povo continuava a crescer e a tornar-se extremamente forte. E porque as parteiras temiam a Deus, ele concedeu-lhes uma descendência. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os filhos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Essa é a primeira leitura. Uma leitura forte, né? Está contando daquela experiência que o José, né, filho de Jacó, estava no Egito, levou toda a família para o Egito. Ali no Egito morreu toda aquela geração, toda a geração dos filhos de Jacó, e chega um novo rei, e esse rei não conhece José, que José era muito bem quisto no Egito. E desconhecendo José, ele começa a, por prudência, ele começa a oprimir o povo, porque ele tem medo desse povo, né? Então isso está contando toda a história. E é interessante essa experiência dessas mulheres, né, que recebem uma ordem do rei de executar as crianças, os meninos recém-nascidos, e deixar viver as meninas. E elas, por temerem a Deus, não fazem isso. Isso nos faz pensar como uma lei que vai contrária, né? vai contra aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. Ela não deve ser obedecida, né? Não deve ser seguida à risca, porque nem todas as leis elas são justas. Então isso também nos faz pensar que seguir uma lei ao pé da letra também é uma coisa perigosa. Quantas vezes eu me recordo da minha própria vida, né, que eu levei as leis da igreja ao pé da letra e não amei o meu próximo, né? Não tive misericórdia de uma pessoa perto de mim ou de um jovem. Me recordo no início, né, a gente fazendo todo aquele caminho de se converter, e aí tu tinha aquele pré-julgamento com as pessoas que não estavam no mesmo caminho. Então, como levar ao pé da letra uma lei, ela pode... Porque a lei em si, ela pode ser boa, mas também depende da nossa forma de olhar para aquela lei e de colocá-la em prática. Ou também a lei, ela é injusta. Como nós, que somos católicos cristãos, não podemos absolutamente aceitar uma lei do aborto em qualquer país. Então você vive num país em que a lei do aborto ela foi posta em prática. Estão vivendo aquela lei no seu dia a dia. Não quer dizer porque você é cidadão daquele país que você tem que aceitar aquela lei como uma lei normal. Agora está tudo tranquilo. A lei foi aceita aqui no país, então o aborto eu também começo a achar que é uma coisa normal. A lei de Deus ela vem acima de tudo, né? O nosso respeito, o nosso temer a Deus vem antes de tudo, antes de qualquer lei civil. E a experiência dessas mulheres, né, temeram a Deus. Elas chegaram até o ponto de mentir para o rei.
mas porque temiam a Deus. Elas contaram uma outra história para dizer, elas fazem dessa forma, o que eu posso fazer? Né? E foram recompensadas, né, com uma grande descendência. Vamos para a segunda leitura. Teria tantas coisas para a gente poder falar dessa leitura, mas o nosso tempo ele fica sempre um pouco resumido, né? A gente está gravando um vídeo, eu também não quero... eu sei que é difícil muitas vezes ficar escutando e depois vai ficar cada vez mais pesado aí para vocês. Enfim, a segunda leitura é dos sermões de São Leão Magno, Papa, né? O Papa Leão Magno, do século V. Em todo o tempo, amados filhos, a terra está repleta da misericórdia do Senhor. A própria natureza é para todo fiel uma lição que ensina a louvar a Deus. Pois o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe proclamam a bondade e a onipotência do seu Criador. E a admirável beleza dos elementos postos a nosso serviço requer da criatura racional uma justa ação de graças. Belo isso. A gente está falando do início da igreja, século V. O Papa, né, Leão Magno está dizendo, a própria natureza é para todo fiel uma lição que nos ensina a louvar a Deus. Quantas vezes passa despercebida despercebido do nosso olhar a criação e olhar para a criação como uma experiência de louvor. Olhar para todas as coisas feitas, as montanhas, quando a gente vai caminhar numa montanha, a gente vai caminhar na beira da praia, a gente vai num parque, está andando de bicicleta no meio do parque, né, quem gosta de fazer isso, e olha para aquela vegetação, para os animais, e olhar para aquilo ali e falar assim, nossa, foi Deus quem criou. E criou para mim. Por amor da minha pessoa. Criou como um dom, porque o próprio Papa está dizendo, né? Tudo isso, postos a nosso serviço, requer da criatura racional uma justa ação de graça. Então, ao nosso serviço, a gente está trabalhando naquilo, a gente não é dono do mundo. O mundo foi nos dado como um dom e a gente tem que cuidar desse dom, né? A gente tem que cuidá-lo, assim como um amigo é um dom para nós, para cada um de nós, né? A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, é um dom na tua vida. A gente tem que cuidar disso, cuidar da criatura, cuidar daquilo que Deus criou e que faz parte da nossa vida. E como toda essa criação nos ajuda a louvar a Deus. Quantas vezes a gente está sem ideia, né? A gente está querendo pensar alguma coisa, refletir, e como isso nos ajuda, né? Pelo menos eu falo por mim mesmo, como me ajuda. Eu, graças a Deus, moro perto da praia, posso, mesmo agora que está época de inverno, ir caminhar na beira da praia, olhar para o mar, olhar para a montanha, e como aquela experiência com a criação me ajuda a pensar, a imaginar coisas, a refletir, a ter novas ideias e pensar, eu posso fazer isso, os projetos, reescrever projetos e pensar, eu posso ir para frente. Isso ajuda muito. Então, se você quer um conselho, tu tá com dificuldade para ter alguma ideia, para estudar, enfim, caminha um pouco, vai no meio da natureza, tem uma experiência com a natureza, com rios, perto de rios, que mas você vai dizer, mas eu não tenho a praia, mas vai perto de um rio, no meio de um bosque, de um parque, vai ter uma experiência com a natureza e ver que contemplar tudo aquilo como criação de Deus, não como aquilo ali um Deus, né? Então, compreender também essa diferença, né? Tem aqueles que divinizam a natureza, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo de nós que olhamos para a natureza e pensamos, o meu Criador fez tudo isso, né? Ele me criou, mas também criou todas essas maravilhas. E vai avante, né? Vai para frente a leitura aqui com o Leão, ele vai dizendo assim, Leão Magno. O retorno, porém, desses dias que os mistérios da salvação humana marcaram de modo mais especial
e que precedem imediatamente a festa da Páscoa, exige que nos preparemos com maior cuidado por meio de uma purificação espiritual. Então ele está falando da Quaresma, agora que está antecedendo, né, a Páscoa, exige de cada um de nós um maior cuidado por uma purificação espiritual. Na verdade, é próprio da solenidade pascal que a igreja inteira se alegre com o perdão dos pecados. Não é apenas nos que renascem pelo santo batismo que se realiza, mas também naqueles que desde há muito são contados entre os filhos adotivos. Então, a gente tem que sempre pensar que o sábado santo era o dia em que as pessoas eram batizadas. Tinham que esperar o sábado para poder ser batizado no sábado, né? Então, até hoje é uma tradição batizar as crianças no sábado também, pelo menos deixar alguém para ser batizado naquele sábado. E se não tem ninguém para ser batizado, tem também a renovação das promessas do batismo. É feita também no sábado santo. E é interessante que ele está dizendo, né, que toda a igreja se alegre com o perdão dos pecados. Então, a Quaresma não é um tempo de sofrimento, então tu vê as pessoas assim, né, estão sofrendo porque elas têm que fazer penitência, elas têm que deixar, elas escolhem, né, as pessoas escolhem de não comer carne, e não comer chocolate, e não tomar café, e não fazer tem um monte de não. Quando a gente olha para a vida cristã, a gente pensa, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Não, mas se você pensa, quantas coisas eu posso fazer porque eu sou cristão? Quantas maravilhas eu posso experimentar e posso vivenciar porque eu sou cristão? É a mudança da ótica da coisa. É você não olhar negativamente para a situação, olhar positivamente. Falar assim, não, é porque eu sou cristão, por isso eu consigo fazer isso. É porque eu sou cristão que eu consigo ter uma capacidade de acolher de forma diferente aquele meu irmão, aquele meu amigo, o meu pai. Eu consigo olhar para ele de forma diferente, para minha mãe, para minha esposa, para o meu filho, para minha sogra, para o meu sogro, enfim, para a pessoa que trabalha comigo. Mas não é porque eu sou bom, é porque Deus me deu uma graça. É porque o Espírito Santo veio sobre mim e me renovou minha forma de pensar. Então, esse momento da Quaresma é um momento de dar graças a Deus pelo perdão dos pecados. Não só aqueles que vão ser batizados, né, que fazem uma festa porque foi batizado, porque foi eleito filho de Deus, né? Mas agora eu falo, não, eu vou me recordar da minha eleição, do perdão que eu recebi. E ele diz ainda, é sem dúvida o banho da regeneração que nos torna criaturas novas. Ele está falando do batismo, né? Não, é sem dúvida, é assim mesmo. Mas todos têm necessidade de se renovar a cada dia, para evitarmos a ferrugem inerente à nossa condição mortal. E não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho da perfeição. Evitar a ferrugem inerente à nossa condição mortal. E não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho da perfeição. Ninguém, nem o Papa e nem a irmãzinha que ajuda na igreja para limpar os bancos. Todo mundo, não tem ninguém que não deva progredir, não tem que se esforçar. Por isso, todos, sem exceção, devemos empenhar-nos para que, no dia da redenção, pessoa alguma seja ainda encontrada nos vícios do passado. Por conseguinte, amados filhos, aquilo que cada cristão deve praticar em todo tempo, deve praticá-lo agora com maior zelo e piedade, para cumprir a prescrição que remonta aos apóstolos de jejuar 40 dias, não somente reduzindo os alimentos, mas, sobretudo, abstendo-se do pecado. Essa é a principal questão. Não é simplesmente não se alimentar, né? Não reduzir os alimentos, mas sim abster-se do pecado. A estes santos e razoáveis jejuns
nada virá juntar-se com maior proveito do que as esmolas, sob o nome de obras de misericórdia, e incluem-se muitas e louváveis ações de bondade. Graças a elas, todos os fiéis podem manifestar igualmente os seus sentimentos, por mais diversos que sejam os recursos de cada um. Se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo, nenhum obstáculo impedirá nossa boa vontade. Nenhum obstáculo impedirá nossa boa vontade, se verdadeiramente amamos a Deus e ao próximo. Quantas vezes a gente coloca empecilhos, né, e desculpas? Quantas vezes a gente cria várias histórias para não fazer algo? É realmente uma verdade isso. Realmente é uma verdade. Quantas vezes a gente cria os nossos próprios problemas quando eles nem existem, né? Quando os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, proclamavam bem-aventurado não só pela virtude da benevolência, mas também pelo dom da paz. Todo aquele que, por amor, se compadece do sofrimento alheio. Como está difícil isso, né? No nosso mundo hoje, compadecer-se do sofrimento alheio. A gente está cada dia mais tentado a pensar somente nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, olhar sempre para o nosso umbigo, né? Que tentação desgraçada é essa? Não é fácil, a gente tem que lidar, é uma luta contra nós mesmos, é uma luta para a gente deixar de olhar para nós e olhar para fora. Como é difícil isso. E realmente é só com a graça de Deus, é pedir a graça de Deus. E com isso eu quero compartilhar com vocês, né, um pequeno testemunho, porque assim, eu trabalho para um supermercado, né, para uma empresa que trabalha para o supermercado, fazendo entregas a domicílio das compras, né, do mercado. E aí fui fazer uma entrega na casa de um cliente e agora não está me fugindo a palavra, no interfone tinha um bilhetinho escrito assim, falando, né, eu posso fazer isso, os trabalhos que a pessoa pode fazer. Ela falou, porque eu tô desempregado, é um casal com duas filhas, com dois filhos, e no final ele coloca assim, né, nos ajudem, por favor, né, e tem o nome dele e o telefone. Aí eu fiz uma foto, né, falei, a gente pode entrar em contato, né, com essa pessoa. Foi isso na sexta-feira. Daí na sexta eu não entrei em contato, no sábado eu não entrei em contato, no domingo eu não entrei em contato, me esqueci. Aí hoje fui na casa de um outro cliente, não era do mesmo cliente, assim até relativamente distante daquele primeiro cliente. Faço a entrega, quando eu olho para o interfone, o que está escrito? Um outro bilhete, e é escrito à mão, não era xerox, não é assim que ele digitou no computador lá e fez um monte de cópia, não, estava escrito à mão, o nome dele e o telefone. Aí eu fiquei pensando, olha como Deus, no meu esquecimento, ele me dá uma segunda chance novamente, de poder fazer alguma coisa para aquela pessoa. Aí liguei para essa pessoa, né? Aí eu comentei, falei assim, a gente tem a possibilidade de te ajudar, porque aqui onde eu moro, a gente tem uma comunidade que pode doar alimentos para essa pessoa, pelo menos alguma coisa tu consegue ajudar, né? Graças a Deus tem muitas pessoas aqui que fazem doações, que querem ajudar, mas muitas vezes não sabem como. Então, muitas vezes as pessoas querem, mas não sabem como fazer. E a gente pode tentar ser estar ali no meio do caminho, né, podendo ajudar. Aí eu falei com essa pessoa, aí entra uma outra questão. Eu pensei, eu posso pegar, eu posso levar, eu posso fazer, e ali tá tudo certinho. E eu já estava pensando já nas minhas obras da quaresma, né? Fiquei pensando, agora já vou conseguir entrar na quaresma fazendo alguma coisa, né? colocando a questão da esmola em prática.
Aí o interessante, que conversando com o senhor amigo, né, um tempo atrás, como a gente estava falando, como é difícil a gente aproximar outras pessoas para fazer o bem. Tento me explicar. É muito mais fácil eu, Henrique, pegar aquilo, ir lá e fazer. E ajudar aquela pessoa e resolver o problema e né, tranquilo. Mas é difícil que, para ajudar o João, eu converse com o José e, de certa forma, envolva o José nesse meio da caridade. Nesse jogo da caridade. Fala assim, não, José, vai tu lá, tu consegue fazer isso? Olha, eu conto a história do João para o José e o José fala, não, mas eu posso fazer. Aí o José começa a colocar em prática. O Henrique não fez, o José que fez. Mas o Henrique pode ser esse canal no meio entre o José e o João. E aí pode criar uma amizade ali, o José pode conhecer melhor a vida do João, enfim. Mas é muito mais difícil fazer isso, eu falo por mim mesmo, não sei como é para você, mas é muito mais difícil você incluir outras pessoas também no bem feito. Para que a gente possa criar essa cultura em nós e nas pessoas ao nosso redor, de que a gente pode ajudar outras pessoas e que às vezes o pouco que a gente está fazendo pode vir a fazer uma grande diferença na vida de uma outra pessoa. Então essa foi o meu testemunho agora já no início aqui da quaresma, né? Como Deus ele nos enche de possibilidades de fazer o bem. É que a gente, eu, Henrique, olho somente para mim mesmo. Eu, Henrique, penso somente nos meus problemas e eu realmente, quando eu li aquele bilhete, eu fiquei pensando o que eu não faria para poder dar de comer aos meus filhos, né? No lugar daquele pai, eu me coloquei no lugar daquele pai. Eu falei assim, cara, eu no lugar desse pai também eu ia encher de bilhetes para tudo quanto é canto, até arrumar alguma coisa para trabalhar, ia suplicar ou dar alguma... Porque ele não estava pedindo dinheiro, ele estava pedindo um serviço para fazer. Ele não estava simplesmente pedindo esmola. Estava falando, me liguem a qualquer hora, a qualquer dia... Eu posso ir ali na tua casa para tirar isso, um bilhete rápido, mas oferecendo serviço, não pedindo coisa. E ter essa capacidade, a gente vê que é sempre fruto do Espírito. É Deus que abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ver essas coisas e se abrir para fazer isso, né? E ele termina... São inúmeras as obras de misericórdia, o que permite aos verdadeiros cristãos tomar parte na distribuição de esmolas, sejam eles ricos, possuidores de grandes bens, ou pobres, sem muitos recursos. Apesar de nem todos poderem ser iguais na possibilidade de dar, todos podem sê-lo na boa vontade que manifestam. Então, também não é desculpa se eu sou pobre, de poder ajudar o outro com alguma coisa. A gente pensa, vou fazer uma penitência e não vou comer carne. Eu me recordo há muitos anos, no início assim, da caminhada, eu escutei isso de um sacerdote. Se você abrir mão de comer carne, coloca da parte, né, a parte, aquela carne que você comeria, e doa ela para alguém. Se você vai fazer uma penitência de não comer chocolate, coloca todo aquele chocolate que você... eu tenho vontade de comer esse chocolate. Eu pego aquele chocolate e coloco da parte, ok? E aí eu vou dar aquele chocolate que eu não comi ali para uma outra pessoa. Não vou esperar a Páscoa. Daí quando passa a quaresma, então o Henrique que gosta muito de carne, né, que eu sou gaúcho, eu falo, não, esse domingo eu poderia ter comido essa carne. Não, eu vou colocar o dinheiro aqui, ó. Aí quando chegar a Páscoa, aquilo que eu não comprei no domingo, daquele domingo que eu fiz penitência, né, aqueles outros dias, eu vou pegar esse dinheiro e vamos fazer uma festona agora, vamos comer um monte de carne. Você pode fazer isso, é justo, você faz aquilo que você quer. Mas, escutando o conselho desse padre, que infelizmente não me recordo nem quem foi, mas o conselho permaneceu, que esse é o principal, faz penitência de algo, deixa de lado aquele algo que você comeria,
e doa ele para alguém. Ali sim é uma grande penitência, porque você está abrindo mão para poder amar uma outra pessoa. Enfim, meus irmãos, o segundo dia de Quaresma a gente vai terminando por aqui, a meditação. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. Peço que, se você chegou até aqui nesse vídeo, quer dizer que você tem muita paciência. Isso é uma grande penitência. Então deixa teu like, por favor, o teu dislike se você não gostou. Escreve o teu comentário, compartilha algum testemunho que você tem vivenciado sobre a questão da caridade. Se você quer compartilhar conosco, vai ser de muito bom grado. Se inscreve no canal se você não é inscrito, por favor, compartilha com os seus amigos e vamos fazendo essa caminhada junto. Um grande abraço, que Deus abençoe e que a gente tenha a força de continuar firmes e fortes na caminhada com o Senhor. Até mais.